Uma das figuras mais debatidas na Bíblia é o Espírito Santo. Até hoje, diversas correntes teológicas apresentam divergências em relação ao seu papel nos dias atuais. Durante muito tempo, a terceira pessoa da Trindade foi negligenciada, recebendo poucas menções. Enquanto as referências a Deus Pai e Jesus Cristo eram comuns, pouco ou quase nada se discutia sobre o Espírito Santo. Você compreende qual é a função real do Espírito Santo? Entende por que sua importância é crucial para a Igreja? Neste conteúdo, exploraremos minuciosamente o ministério do Espírito Santo e como ele opera na Igreja. Por favor, peço que curta e se inscreva no canal para continuarmos nossos estudos. O Espírito Santo representa a terceira pessoa da Trindade, indicando sua divindade. Ele reside no cristão, desempenhando o papel crucial de orientá-lo a crer em Deus e arrepender-se dos pecados. É comum que algumas pessoas percebam o Espírito de Deus como uma mera energia, algo controlável pelo cristão que lhe confere poderes. Contudo, é importante compreender que o Espírito é uma personalidade. A Bíblia enfatiza que não somos nós quem comanda, ordena ou manipula o Espírito Santo. Pelo contrário, é Ele quem orienta e governa sua Igreja. Esse princípio é evidente em Atos, quando Paulo, em suas missões, teve seus planos alterados. O relato menciona que o apóstolo seguia em uma direção, mas foi impedido pelo Espírito Santo. Atos capítulo 16, versículos 6 a 7. Mais tarde, ele foi conduzido pelo Espírito até a Macedônia. O Espírito não é apenas uma presença divina, mas é Deus habitando nos cristãos, capacitando-os a viver a vida que Cristo destinou para eles. Para compreendermos plenamente a natureza do Espírito Santo, é fundamental examinar o que a Bíblia revela sobre ele. Iniciaremos essa investigação concentrando-nos na principal fonte das Escrituras, que é o discurso de Jesus registrado nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João. A primeira declaração de Jesus sobre o Espírito Santo é que ele intercederia e o Pai enviaria outro Consolador, Paracletos no original. Destaco a palavra outro porque ela é fundamental para a nossa compreensão. Quando Jesus menciona que o Pai enviará outro Paracleto, ele está equiparando o Espírito Santo a si mesmo. É como se Jesus estivesse comunicando: eu sou o primeiro Consolador, mas o Pai enviará outro. Na passagem da primeira carta de João, onde o apóstolo afirma que, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. 1 João, capítulo 2, versículo 1, sendo a palavra traduzida como advogado, Paracleto. Paracleto seria o mesmo que advogado e consolador. Isso confirma a divindade do Espírito Santo. Se Jesus é Deus e declara que o Espírito está no mesmo nível, então ele também é Deus. Isso nos ensina que o Espírito desempenha hoje o mesmo papel que Jesus tinha com seus apóstolos. Jesus era líder, conselheiro, pastor, advogado, consolador. E todas essas funções também são desempenhadas pelo Espírito Santo em nossas vidas. Algumas traduções da Bíblia utilizam termos como consolador em determinados momentos e advogado em outros para traduzir paracleto. Contudo, para além desses dois sentidos, o termo significa literalmente o que é chamado para o lado de alguém. Observamos que o Espírito Santo é aquele que nos capacita e orienta em nossa jornada cristã. Atualmente, muitos associam o Espírito Santo exclusivamente a manifestações, sensações, milagres, línguas estranhas e curas. No entanto, ao examinarmos o discurso de Jesus sobre o Espírito, João capítulo 14 e 16, percebemos que nenhum desses elementos é sequer mencionado. Embora seja o Espírito Santo quem realiza milagres, manifestações e concede dons por meio de seus seguidores, a ênfase de seu ministério não reside nesses aspectos. Além de referir-se a ele como Paracleto, Jesus também utiliza a expressão Espírito da Verdade. Isso implica que ele é a única fonte verdadeira, e apenas por meio dele podemos alcançar a verdade. Contudo, após a ascensão de Jesus, o Espírito passa a habitar dentro de nós. E que conforto poderia ser mais profundo para o cristão do que compreender que Deus, Ele mesmo, reside em nosso interior? Nenhuma mentira, ensinamento falso, pecado ou artimanha de Satanás conseguirá prevalecer contra a Igreja de Cristo, pois maior é aquele que está dentro de nós.
1 João capítulo 4. O Espírito de Deus desempenha o papel de nosso guia e instrutor, capacitando-nos a compreender os ensinamentos da lei de Moisés, dos profetas e de Cristo. Mesmo caminhando ao lado de Jesus, os apóstolos ainda não conseguiam abarcar plenamente todo o seu ensino e compreender sua identidade. Mesmo após uma convivência prolongada e a participação ativa em seu ministério, não percebiam integralmente a necessidade do sofrimento de Cristo. No auge de seu último discurso, Tomé pediu a Jesus que lhes mostrasse o Pai, João 14, versículo 8, sem compreender que toda a plenitude da divindade estava presente em Cristo. Sem a iluminação do Espírito Santo, teriam permanecido incapazes de compreender a obra redentora de Cristo e o papel que desempenhariam como seguidores de Jesus. Observamos que Cristo desempenha o papel de nosso advogado diante do Pai. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Quando cometemos erros, podemos arrepender-nos e descansar na certeza de que Cristo nos justifica perante o Senhor. Jesus intercede por nós. O Espírito Santo também age como nosso advogado, mas de maneira um tanto distinta. Ele intercede em nós. Ele nos auxilia em nossa fragilidade. Embora possamos não saber orar adequadamente, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não podem ser expressos em palavras. Essa intercessão é realizada de acordo com a vontade de Deus Pai. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Além disso, é o próprio Espírito que gera em nós o desejo de orar e buscar a Deus com um coração sincero. Sem Ele, como afirma Romanos 3, não há quem busque a Deus. Ser testemunha implica em ter presenciado, ouvido ou experimentado algo. No caso da fé cristã, é o Espírito Santo quem nos concede o testemunho de Cristo. Essa é a razão pela qual temos uma certeza inabalável a respeito da vida e obra de Cristo, possibilitando-nos testemunhar sobre Jesus. O Espírito Santo é o agente transformador em nós. O Paracleto desempenha um papel crucial na conversão e mudança de vida do cristão, sendo responsável por convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Chegamos ao final dessa jornada inspiradora de fé e conhecimento. Por favor, se gostou do nosso conteúdo, peço que curta e se inscreva no canal para apoiar a divulgação do nosso conteúdo e receber informações de novos estudos. Fique à vontade para compartilhar o conteúdo e deixar sua mensagem e comentários de fé.